Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra a tua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Eu quero ler com vocês hoje aqui dos versículos 1 a 4. Quem aí tem sido abençoado pela nossa série em Romanos, já estudamos aqui o capítulo 1, capítulo 2, hoje vamos entrar aqui no capítulo 3. E se você é novo ou nova por aqui, eu quero te fazer um convite muito especial. O primeiro deles é para você se inscrever aqui no canal. Clica no botão de se inscrever e, na verdade, eu vou até chamar a atenção de quem já está aqui diariamente, mas ainda não se inscreveu. Tem algumas pessoas que vêm todos os dias assistir, mas não se inscreveram no canal ainda. Se inscreve, isso vai ajudar muito para que todo o nosso conteúdo alcance mais pessoas aqui no YouTube. Então, se tem sido bênção para você, pode ser bênção para outras pessoas também. Segundo convite que eu quero te fazer é para você estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Tá bom, gente? Vamos lá para Romanos capítulo 3. Antes de entrar no conteúdo de hoje, tem um abraço especial pro meu amigão do coração, Miguel. Miguelzão, um abraço, querido. Sei que você me assiste aí todo dia. E também um beijo grande no coração dos papais do Miguel, o Edmilson e a Juliana. Miguelzinho tem 4 anos de idade e volta e meia recebo aqui fotos dele assistindo o devocional direto. Miguelzão, meu grande super-herói, um beijo no seu coração. Tamo junto, meu amigo. Vamos lá, gente. Romanos capítulo 3, versículos 1 a 4, diz assim: Que vantagem há em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Só um adendo interessante aqui, gente. A carta aos Romanos, como eu citei no início da nossa série, é uma carta muito densa. Tem muito conhecimento aqui. Dá tranquilamente para a gente passar a vida inteira só estudando a carta de Paulo aos Romanos. E isso não seria suficiente para nós absorvermos tudo que ela tem para nos ensinar. Mas uma coisa interessante é que, se você for ler na sua Bíblia, vários trechos estão escritos entre aspas. Por exemplo, no capítulo 4, essa parte aqui, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas, está escrito entre aspas, ou seja, Paulo está fazendo menção a um escrito anterior, a uma palavra que está nesse momento aqui no Antigo Testamento, tá bom? Uma outra frase conhecida que também está entre aspas é: o justo viverá pela fé. É nesse caso é o apóstolo Paulo fazendo uma alusão a algo que já está escrito outrora. Um outro exemplo para você entender como isso é comum na Bíblia é quando Jesus ele responde uma pergunta de alguém que fala assim: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus fala assim: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E algumas pessoas acham que essa fala de Jesus foi uma espécie de insight que ele teve na hora. Mas na verdade ele está fazendo alusão ali à lei de Deus, uma palavra que está escrita no Antigo Testamento, escrita milênios antes de Jesus vir à Terra como homem. Então a Bíblia tem várias dessas citações no Novo Testamento do Antigo Testamento, ou seja, o escritor do Novo Testamento está inferindo algo que já foi escrito no Antigo Testamento, tá bom? E Romanos, ela é uma carta que é um pouco complexa para as pessoas que estão iniciando o estudo mergulharem nela. Então, talvez algumas pessoas aqui possam ter um pouco de dificuldade ao ler Romanos. Inclusive, é muito bom que você esteja aqui, porque eu tento, ao máximo, nos nossos devocionais, facilitar a degustação da palavra, de trazer já tudo mastigadinho para que você consiga ler algo que é profundo, que às vezes é complexo, mas que pode sim ser aplicado para o seu dia a dia. E o que eu quero chamar a atenção, gente, nesses 4 primeiros versículos é o seguinte: você já sabe que no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele está falando dos pagãos,
daqueles pecados que os pagãos cometem. No capítulo 2, ele começa a fazer alusão aos erros dos judeus. E ele vai sempre falando que os judeus, eles são um povo especial porque eles receberam uma demanda especial da parte de Deus. Eles são guardiões da lei do Senhor. E aqui nesse início de capítulo, ele usa uma expressão que é muito curiosa. Olha o que está escrito, versículos 1 e 2, eu quero repetir com você. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Estou olhando aqui na NVI. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. A depender da tradução da sua Bíblia, você vai ler escrito assim, ó, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, os oráculos divinos, no sentido de os judeus terem entendimento da vontade divina, os segredos de Deus, a revelação de Deus, tá? Agora, uma coisa muito interessante para você entender é que quando a palavra de Deus é confiada aos judeus, não significa que ela pertence aos judeus, pelo contrário. A ideia de Deus sempre foi que a partir de Abraão, todas as famílias fossem benditas na terra. Tiago, como é que eu posso aplicar isso para a minha vida se eu não sou judeu, se eu não sou judia? Muito fácil. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele enfatiza que o judeu, de fato, não é apenas aquele que é geneticamente judeu, não é apenas aquele que é filho de uma mãe judia ou aquele que nasceu no território de Israel. O judeu, espiritualmente falando, é todo aquele que está aliançado com Jesus. Isso é uma fé do cristianismo. Claro, se tiver alguém que é judaizante aqui, talvez ele vai discordar, porque tem uma crença diferente. Mas nós cremos que essa revelação de Deus, através do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vai dar ensejo a isso. Ou seja, eu sou brasileiro, nunca nem fui em Israel, não tenho descendência judaica, mas por estar aliançado em Cristo, eu sou espiritualmente também considerado filho de Abraão. Isso acontece com você e com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, que tenha uma aliança com Cristo. E aí, nós podemos pegar essa palavra para nós no seguinte: Deus, ele nos confiou diversas coisas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Um carteiro, um entregador de uma transportadora, que vai entregar uma encomenda muito importante, uma encomenda muito valiosa, às vezes uma encomenda que é muito mais cara do que o salário que ele ganha no mês. Vamos pegar aí um motorista de transportadora, um funcionário do correio, que vai entregar um MacBook Pro 2024. Quanto é que está o preço disso aqui, gente? Vou pegar no Google aqui agora, MacBook Pro 2024. O primeiro preço que vai aparecer aqui, eu vou citar. Aqui, ó, na Amazon, MacBook Pro 2023, você tem ideia? R$ 32.999. São R$ 33 mil. O cara ganha muito menos do que isso. Então, ele tem uma responsabilidade que é muito grande de entregar aquele produto no prazo devido, de entregar aquele produto em condições adequadas, de guardar a segurança daquele produto para que ele não seja extraviado, ou que ele não seja roubado, enfim. Ele tem uma responsabilidade muito grande, mas aquele produto, no caso do exemplo que eu estou utilizando, o MacBook, não pertence a ele, pertence ao destinatário. Neste caso, quando nós vamos para o texto da Bíblia, aquilo que Deus nos confia não nos pertence, pertence a Deus, mas está a cargo de nós. Então, o que o apóstolo Paulo vai dizer é o seguinte: Deus, ele confiou as palavras dele para o povo judeu, mas a função do povo judeu não era esconder essa palavra do mundo, pelo contrário, era espalhá-la. Dessa mesma forma, tudo o que Deus nos confia é dele, está sob a nossa incumbência e nós temos um dever, nós temos uma missão de espalhar aquilo que Deus nos confia da melhor maneira possível. Isso aqui pode ser expandido tanto para a palavra de Deus, ou seja, eu tenho a missão de espalhar a palavra de Deus, de anunciar o evangelho, como isso também pode ser associado, gente, a diversas outras coisas, como tempo, talento, chamado, tudo aquilo que você tem, todo recurso que você tem em mãos, lhe é dado por Deus. Tem um termo que é muito utilizado na teologia para estudar isso, que se chama mordomia cristã, porque a Bíblia fala que nós somos bons mordomos de Cristo, né? E mordomia cristã não tem a ver com conforto cristão.
A gente utiliza muitas vezes a palavra de modo equivocado, né? Fulano está na maior mordomia. Mordomia tem a ver com responsabilidade de guardar, responsabilidade de cuidar, responsabilidade de zelar. Então nós, como bons mordomos de Cristo, nós temos responsabilidade de gerir bem o que Deus nos deu. Então, por exemplo, na sua vida financeira, por que você precisa ser organizado e responsável? Porque aquele recurso que Deus te deu, você entende que está em suas mãos, mas pertence a Deus. A mesma coisa você pode utilizar para tempo. Porque você precisa gerir bem o seu tempo, porque Deus te deu, está em suas mãos, mas pertence a Ele. Você vai prestar contas. Quando você vai para talentos, idem. Tudo que você for imaginar que Deus te deu, se encaixa nisso aqui. Então, tudo o que o Senhor nos confiou, um dia Ele prestará contas. E nós precisamos entender que temos uma grande missão aqui nessa terra, e essa grande missão ela é dividida em várias pequenas missões durante a jornada. Vou repetir já para a gente encerrar o devocional. Temos uma grande missão aqui nessa terra, e essa grande missão ela é dividida em pequenas missões ao longo da jornada. O que é essa grande missão? É glorificar ao nome de Deus. O homem ele foi feito para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Então essa é a grande missão. E quais são as pequenas missões que aparecem durante a jornada? Aí você vai ter a oportunidade de glorificar a Deus no âmbito da sua família, de diversas formas, no âmbito do seu trabalho, de diversas formas, em diversos âmbitos, em diversas formas, em cada pequeno gesto, cada pequena ação, cada pensamento, cada palavra, cada passo que você dá na sua vida, são pequenas missões dentro de uma grande missão que vai abarcar o seu propósito, que é glorificar a Deus. Então, quando você é um bom pai, uma boa esposa, um bom filho, quando você é um excelente funcionário, quando você é alguém que respeita o próximo, quando você é alguém que coloca os valores e o coração de Deus na prática, você está glorificando o nome de Deus. Então é preciso que você se veja nisso aqui. Deus, ele lhe confiou muitas coisas. E o fato de Deus colocar em sua mão não significa que é seu. Significa que é de Deus, mas Deus coloca na sua mão para que através disso você glorifique a Ele. Amém? Então a pergunta que eu te faço hoje para nós orarmos é: o que é que o Senhor tem confiado em suas mãos que você ainda não tem usado para a glória dele? O que é que o Senhor tem colocado em suas mãos que você ainda não tem utilizado para a glória dele? Posso te dar uma dica? A primeira coisa que surgiu no teu pensamento, provavelmente uma pista do que você precisa entregar para a glória de Deus, usar para a glória de Deus. Amém, gente? Vamos orar juntos, mas antes de orarmos, tem um convite especial. Ontem eu não falei no devocional, mas nós temos já a nossa comunidade do Discipulado Bíblico aberta, tá? A inscrição está aqui no primeiro link da descrição, mas o cupom de desconto para quem faz parte do devocional, ele já se expirou, deixei até um pouco mais de tempo do que eu pensava inicialmente. Graças a Deus, muita gente aproveitou, já acessou a nossa comunidade, mas você que ainda não acessou, olha, já perdeu a bênção do cupom, mas não perde a oportunidade de ir para a nossa comunidade, onde nós vamos estudar muitas coisas preciosas. Vou até abrir aqui agora no computador para poder falar para vocês os módulos que eu já coloquei lá na comunidade e ainda vem mais coisa por aí, tá? Tô fechando algumas contratações, por assim dizer, de coisas muito preciosas que nós vamos ter na nossa comunidade, mas olha o que já tem lá, que você vai poder experimentar. Fundamentos da Fé, que é um módulo de fundamento básico para você entender a sua fé de modo consolidado, entender como a Bíblia ensina as principais bases da fé, estudos sobre dons espirituais, finanças à luz da Bíblia, inteligência emocional à luz da Bíblia, batalha espiritual, análise psicobiográfica de personagens bíblicos, escatologia, que é um estudo sobre o final dos tempos, como preparar um sermão, fora muitas outras coisas que nós vamos ter na nossa comunidade. Eu quero te convidar, porque lá nós estudamos a palavra no modo mais aprofundado ainda, para a glória de Deus, tá bom? O link está aqui na descrição, mas antes de terminar esse nosso momento especial aqui, quero orar com você para fecharmos esse devocional. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero te pedir, ó Deus, para que em nossas mentes o teu Santo Espírito clareie
tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como uma ferramenta, como um recurso para glorificar o seu nome, para viver para a sua glória. E eu quero te pedir, nos instrui, nos dá sabedoria para usarmos tudo o que nós temos para exaltar o seu nome. Nosso tempo, nosso talento, nossos recursos, nossas oportunidades, que tudo, ó Deus, seja uma plataforma para que o teu nome seja exaltado entre todas as nações, entre todos que estão próximos a nós, entre todos os que nos veem, convivem conosco de algum modo, que o seu nome seja sempre glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, gente? Deixa um like nesse vídeo, seu like você não faz ideia do quanto é importante aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e deixa um comentário aqui sobre qual foi a parte que mais falou teu coração nesse devocional, a frase, o entendimento que mais ficou no seu coração. Seu feedback é muito importante e eu sempre faço questão de responder todos os comentários, tá bom? Tamo junto sempre, shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.